Graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Por favor, abra a Escritura na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 25. Nós estaremos encerrando o que começamos há um mês atrás, falando das características dos salvos em Cristo Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, do 13 ao 25. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quem cortou, diga amém, só para mim ter uma noção. Amém? Lá atrás, perto de Apocalipse, é fácil, viu? Amém? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Oremos. Pai, nós te somos agradecidos por estarmos aqui no dia do Senhor, neste ambiente consagrado ao Senhor, para prestarmos, por meio de Cristo, o culto que só a Ti é devido. E desde o início já temos sido muito abençoados com tudo que já aconteceu aqui, a leitura abundante da Tua palavra, os louvores, as orações, o ofertório. E agora, Senhor, estamos com a Sua palavra aberta, ela já foi lida, e agora eu peço, quanto a mim, poder e graça para explicá-la com fidelidade, com temor e tremor, mas também revestido do poder do Espírito Santo, conferindo à minha vida, a despeito das minhas limitações, ousadia e intrepidez, unido à humildade. Que o Teu povo esteja o coração aberto para acolher com mansidão a Tua palavra, que ela fale ao meu coração, que ela fale ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esta é a quarta oportunidade que temos para falar deste contexto da carta de Pedro, onde ele escreve para 5 províncias romanas, em um contexto de perseguição. Ele faz a sua saudação e depois, a partir do versículo 3 até o versículo número 12, ele traz assim
um louvor, uma exaltação a Deus pela obra da salvação, pela obra da regeneração. E a partir de então, versículo 13 até o 25, que é o que nós temos falado ultimamente, ele vai elencar algumas características que precisa ser encontrada na vida do salvo, pois a Bíblia, de fato e de verdade, ela revela que aqueles que foram salvos, aqueles que são os eleitos de Deus, eles têm sim como revelar isso através da sua vida, do seu viver, como foi colocado hoje pela manhã, tão claramente, tão brilhantemente pelo pastor Fábio, falando do modo do cristão viver, que é diferente dos inimigos da cruz. E Pedro também está trazendo aqui essa realidade, e a partir do versículo 13, ele fala de que o crente, o nascido de novo, o salvo, por exemplo, ajusta os seus pensamentos. Ele organiza, a partir de então, os seus pensamentos em acordo com a palavra de Deus. Obrigado pela água, pastor Edson. Ajustando esse pensamento, conforme o versículo 13, e a Bíblia diz, por exemplo, em Filipenses 4:8, que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é amável, aquilo que é respeitável, aquilo que é de boa fama, se existem virtudes, seja isso que ocupe o seu pensamento. E como foi citado hoje na pregação também de manhã, que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Tendo esse pensamento ajustado, isso nos leva a uma postura como crentes de sobriedade, o que significa domínio próprio. E ainda, neste mesmo versículo 13, todas essas coisas vão nos levar a uma esperança que será revelada na graça do Senhor Jesus. Então, eles estão ali, aqueles leitores de Pedro, em um contexto de perseguição, e Pedro está trazendo para eles, ao mesmo tempo, uma palavra que consola e uma palavra que gera esperança. Ora, o que isso tem a ver conosco? Vivemos em um mundo hostil à nossa fé. Não se engane, vivemos em um mundo hostil ao nosso Cristo, mas nós precisamos ter a nossa mente ajustada em Deus, amém? Nós precisamos viver de maneira sóbria, com domínio próprio, sem extremismos, e aguardando com o nosso coração cheio de esperança, na graça que há de ser revelada em Cristo Jesus. Enquanto estivermos aqui, passaremos dores, passaremos dificuldades, sofrimentos, decepções, agruras, mas nós temos a esperança viva, concreta, de que um dia tudo isso irá passar e nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. Conforme diz Apocalipse 21:4, todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos e nós estaremos com o nosso Deus para sempre, tabernaculando com Ele, morando com Ele, vivendo com Ele para sempre. Então, em meio às lutas, em meio às tristezas, às angústias, tenha esperança na graça que há de ser revelada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, a primeira marca é nós termos a nossa mente ajustada, equilibrada e sobriedade, domínio próprio e esperança em Jesus de Nazaré. A segunda marca dos salvos em Cristo Jesus, ele fala aqui do versículo 14 até o versículo 16, diz respeito à santidade. Irmãos, não é possível ser crente e não ser santo. Não há espaço na vida do regenerado, que Pedro fala dos versículos 3 ao 12 do capítulo 1, não há espaço na vida do regenerado, do eleito, para uma vida imoral, impura. O eleito, o salvo, ele se reconhece como tal, olhando para a sua vida e enxergando vida de santidade. Amém? Não é uma vida ainda de perfeição, mas uma vida que caminha dia após dia para a perfeição.
não é uma vida de flerte com o pecado, não é uma vida de intimidade com o pecado, é uma vida de santidade. Infelizmente, é uma coisa dura e difícil de falar, mas tem muitas pessoas se achando filho da graça e vivendo como filhos do diabo. Então a gente tem que olhar para a nossa vida, olhar para a Escritura e ver se realmente encontramos essa santidade da nossa vida. E o texto diz, por que nós devemos ser santos? Porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é o quê? Santo. E não é algo que parte da cabeça de Pedro. Ele vai buscar essa verdade lá no Pentateuco, lá no Antigo Testamento, Levítico 11, 44, 45. Sejam santos, porque o Senhor é santo. Então, é uma marca inexorável na vida do eleito, a santidade. Cuidado para você não ser enganado com esses pensamentos que deturpam a doutrina, que diz uma vez salvo, salvo para sempre. A doutrina está correta, mas pessoas usurpam a doutrina para fazer o que não devem, e o erro então não é da doutrina, o erro é daquele que vive de forma desobediente à palavra de Deus. Então, se você quer ter certeza da sua salvação, essa marca também precisa ser encontrada na sua vida. E a terceira marca, Pedro vai falar a partir do versículo 17 até o versículo 21, é a marca da reverência. O eleito, o Filho de Deus, o salvo, ele age diante de Deus em reverência, com temor, com respeito, considerando que Deus é seu Pai, mas que Deus também é juiz, considerando que o preço que foi pago para o seu resgate não foi ouro, nem prata ou coisas perecíveis, mas foi o precioso sangue do Senhor Jesus. Então, considerando essas realidades de que Deus é meu Pai, mas também Ele vai me julgar, e considerando o preço do resgate, eu ajo, eu ando, eu vivo diante desse Deus em reverência e em santo temor. E agora, finalizando esta temática das marcas dos salvos em Cristo Jesus, os salvos em Cristo Jesus, eles amam o próximo. Diga amém, pecadores. Os salvos amam o próximo. E eu pensando agora há pouco, à tarde, Deus nos pede coisas difíceis. Não pense que o Evangelho é você se conformar a uma religião onde você faz aquilo que dá para fazer, que gosta de fazer, acha bom fazer, mas aquilo que você não está muito afim de fazer, você deixa de lado. Não. O Evangelho, ele nos pede coisas difíceis. Quando algumas pessoas foram até Cristo dizendo que queria segui-lo, ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e então, faça o quê? Siga-me. O Evangelho pede para você perdoar. Perdoar é fácil? Sim ou não? O Evangelho pede para você amar o seu inimigo. É fácil? Não. O Evangelho, como nós estamos aqui nessa temática, pede para você amar o seu próximo. Amar o próximo, seu irmão. E a gente sabe que, por conta da nossa natureza caída, nós somos pessoas complicadas. Na grande maioria, nós não somos pessoas fáceis de amar. Mas é interessante que, como já foi lido o texto, ele não coloca aqui a condição. Se... Não. É ame. Ame aquele que você gosta e ame também aquele que você não gosta. A ideia da Bíblia, quando fala dessa ordem, colocada, por exemplo, por Jesus Cristo, no contexto da sua despedida, ali em João 13, 34, quando ele está se despedindo dos discípulos, ele diz que eles deviam amar uns aos outros. E essa ordem de Jesus é repetida, por exemplo, por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, falando a respeito desse amor de um para com os outros.
ela é repetida por Pedro aqui, 1:22, ela é repetida por João na primeira carta, capítulo 3, versículo 23. Então, o amor, conforme disse João Calvino, é a marca distintiva do cristão. O amor é a marca distintiva do cristão. E se você quer entender-se como uma pessoa salva, uma pessoa eleita, uma pessoa que vai morar com Jesus no céu, necessariamente você tem que amar o seu irmão, você tem que amar o seu próximo. E aí você, desde o começo a gente vem falando, né? De você fazer um balanço, de você fazer uma análise, para ver se essas marcas, não é uma marca, essas marcas são encontradas na sua vida. Você olha para a sua vida, você vê santidade. Você olha para a sua vida, você vê reverência diante de Deus. Você olha para a sua vida, você vê amor ao próximo. E é interessante que Pedro, ele qualifica esse mandamento de amar com duas expressões adverbiais, quando ele diz que esse amor tem que ser de coração e ele tem que ser o quê? Profundo, verdadeiro. Versículo 22, vamos dar aqui uma atenção para esse versículo. Vamos ler juntos? Tendo Então Pedro agora, dirigindo-se aos seus leitores, está dizendo para eles que essa santidade que eles têm na vida precisa ser demonstrada agora em uma atitude de amor para com o irmão, para com o próximo. Então, ele traz essa realidade. Vocês são santos, vocês são reverentes a Deus, mas vocês precisam também exercer o amor para com o próximo. E diz, tendo purificado. Então, qual era o estado deles? Eles que já tinham sido regenerados, agora eles estavam num estado, aqueles leitores, purificado. E aqui não tem nada a ver com purificação cerimonial, não era o caso. Eles estavam agora purificados moralmente, eles haviam sido purificados. E qual foi o meio da purificação daqueles homens? Disse, tendo purificado a vossa alma pela obediência, o quê? À verdade. A verdade nos purifica. Amém, irmãos? A obediência à verdade, ela nos limpa, ela nos lava, ela nos purifica. João 17:17 diz que a palavra do Senhor, ela é a verdade. E essa verdade, quando nos alcança e quando nós nos colocamos em obediência a essa verdade, ela nos purifica, ela nos santifica. Então aquele povo estava em uma situação, em um estado de purificação, através da palavra de Deus. Para que resultado? E o texto continua, a obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, tendo em vista o amor fraterno, tendo em vista essa característica que precisa ser encontrada em todo aquele que foi alvo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então vocês estão purificados pela verdade, a fim de que vocês possam exercer o amor fraternal, não o quê? Não o quê, irmãos? Não fingindo. Não é um amor só de boca. Não é um amor só de conveniência. Não é um amor só para sair bem na foto. Mas um amor não fingido. Aí ele deixa o mandamento para a parte final do versículo, e ele diz, amai-vos de coração uns aos outros, o quê? Ardentemente. E eu disse a vocês introdutoriamente, que amar não é fácil. Agora, é bom a gente, quando pensar em amar o próximo, e olhar para ver se ele merece ou não merece, se ele é gente boa ou não é gente boa, lembre-se do amor de Deus em relação a você.
Romanos 5, 10, 8 a 10. Éramos fracos, ímpios, inimigos de Deus, pecadores. E não obstante a tudo isso, o que Deus fez a nosso respeito? Ele nos amou. Quem aqui merece o amor de Deus, levante a mão. Meu Deus! Como o pastor José te disse, tem pergunta que não se deve fazer no púlpito. Eu quero informar a você, gentilmente e amorosamente, você não merece o amor de Deus. O amor de Deus é uma dádiva, é uma graça que Ele nos concede por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo. Nós não somos merecedores do amor de Deus. É por isso que muitas pessoas, no exercício da sua fé, de maneira equivocada, ela, na eminência de agir com amor, ela olha o objeto, ela diz, mas fulano não merece. Mas não é por merecer ou deixar de merecer, mas é por uma ordem do Senhor Jesus, repetida depois por Paulo, repetida por Pedro, repetida por João. Se você é cristão, se você é um eleito, se você é um salvo, você precisa amar. De coração e profundamente. Um amor que não seja fingido. Fácil? Não. Porque a nossa tendência e a nossa natureza sempre nos inclina para o egoísmo, para o orgulho, para a soberba. Nós não somos inclinados a obedecer a esposa, viu? A esposa que diz, leva o lenço, passe o lenço, tome água, um monte de recomendação. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Olha, é tanto bombardeio na minha cabeça antes de eu pregar que você não imagina, não. É a filha de um lado, é a mulher do outro. Não grite, não bata no púlpito, tome água, passe o lenço. Ore por mim, igreja. Ore por mim. Então, não é fácil. Veja, na regeneração, nós somos passivos. É uma obra de Deus sobre a nossa vida, através do Espírito Santo. É tudo de Deus, Ele nos regenera, Ele nos salva. Mas nos faz isso e nós somos passivos, mas na obra, por exemplo, da purificação, de fugir do pecado, de buscar a santidade, nós somos ativos. E também na obra de amar o próximo, nós somos ativos. Nós temos que fazer a nossa parte. Imagine somente essa comunidade aqui, não vamos pensar para além daqui, só aqui. Todo mundo vivendo esse amor profundo, todo mundo vivendo esse amor de coração. Isso traria um impacto tão grande, primeiro no nosso meio, porque acabaria com muitas tensões, porque acabaria com muitas paredes de inimizade, porque derrubaria muitos muros de separação, porque colocaria por terra qualquer sentimento de rancor, de raiva ou de ódio. Estou falando só da nossa comunidade. Se todo mundo aqui amasse de fato e de verdade, de coração e profundamente, quantas barreiras cairiam e como nós seríamos mais felizes por amar e por ser amado. Então o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, não tem nada a ver com o que nós temos ouvido e visto por aí, mídia afora, de você ficar rico, de você acumular riquezas aqui na terra, mas tem a ver com isso, com essa vida cotidiana do dia a dia, de você firmar a sua mente nas coisas do alto, de você lutar por viver de maneira sóbria, equilibrada, santa. É uma luta, irmãos. A vida é ao vivo e é a cores. Ninguém acorda de manhã se achando o crente mais poderoso e invencível. É luta contra aqueles pensamentos que vêm na tua cabeça,
como se fosse um dardo inflamado do maligno, que você fica pensando, meu Deus, que pensamento é esse? É luta para pedir assim, Senhor, cobre a minha mente com o capacete da salvação, para que esses pensamentos não dominem a minha mente. Eu sou crente, Deus, eu sou filho do Senhor, guarda a minha mente, não alimente pensamentos do maligno, amém? Pensamentos de pessimistas, negativos, de morte, de maldade, de pecado. Isso não vem de Deus, é o maligno lançando os dados, e a gente não pode assimilar, porque a nossa vida é uma guerra. Aí você começa o dia, vai trabalhar, vai para a faculdade, tentação aqui, tentação ali, pecado acolá, e a Bíblia diz, eu sou salvo, então eu tenho que ser santo. É esforço para fugir da obra da carne, esforço para não ceder à tentação. E agora amar, mas não é só amar de boca, mas amar de coração. Amar, como diz aqui a última palavra, ardentemente, que significa profundamente, que significa verdadeiramente. Versículo 23. Qual é a conclusão dele? Pois fostes regenerado, não de semente corruptível. Primeiro ele fala de um aspecto negativo. Nós não fomos regenerados de semente corruptível. A gente sabe que toda semente, para ela primeiro dar vida, ela tem que morrer. Mas veja, de que semente a gente foi gerado? Mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e ela é o quê? Permanente. 1 João 3,9 diz que essa semente, ela está dentro de nós, a semente de Deus. A semente, para ela dar fruto, primeiro ela morre, mas a semente de Deus nela, ela carrega em si a vida, ela não perece, ela não morre, ela gera vida, ela dá vida, ela é vida. E a gente pode pegar Hebreus 4,12, dizendo que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é o quê? Eficaz. E nós fomos regenerados desta semente incorruptível, essa semente que permanece dentro do salvo, dentro do eleito. 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, o Evangelho de Jesus. E Pedro diz isso para os seus leitores contemporâneos, no versículo 12 do capítulo 1, que eles receberam esse Evangelho. E os pregadores, profetas, apóstolos, pregavam o Evangelho de Jesus Cristo para judeus e para gentios. E agora, usando um texto lá do profeta Isaías e trazendo uma comparação ou uma analogia, dizendo assim: nós seres humanos, nós somos fracos, nós somos frágeis, nós passamos, nós morremos, as nossas glórias e títulos são desvanecentes, eles passam. Cadê os títulos de Pelé? Cadê a grandeza de Ayrton Senna? Foram homens que de fato, de verdade, marcaram a história mundial com seus títulos, com suas glórias, mas passou. Nós não somos imortais, nós passamos. Assim como você vê aquela planta ou aquela flor tão bonita quando você está indo trabalhar, de repente quando você volta ela está lá pisada, esmagada, morta, acabou. Então Pedro está pegando a palavra de Isaías e está dizendo assim: olha, nós somos como essa flor, a gente passa, a nossa glória passa, os nossos louros, os nossos títulos, tudo isso cai no esquecimento, mas a palavra que regenerou você, essa palavra, ela permanece eternamente. E eu e você precisamos viver em obediência a esta palavra. E nesta noite a tônica desta palavra é: ame o seu irmão e o faça de coração. E faça hoje, porque você morre.
Você não tem controle sobre os seus dias. Podemos estar aqui hoje felizes, cultuando, adorando ao Senhor, e podemos amanhã estar aqui sendo alvo de um culto funeral. Ou não? Ou quem pode garantir que amanhã você vai estar vivo? Então o amor de coração e o amor profundo é para hoje, é para agora. Porque amanhã pode ser tarde. Quantos não podem mais dizer, mãe, eu te amo? Quantos não podem dizer mais, filho, eu te amo? A semana passada eu estava celebrando um casamento, e enquanto a gente ministrava a palavra, não, antes da palavra, já tinha uma senhora chorando, e depois eu soube que era porque ela tinha perdido um filho, praticamente às vésperas do casamento do seu irmão. O que acontece é que a gente às vezes é tomado de uma síndrome de eternidade. Eu terei tempo para dizer a fulano que eu perdoo. Eu terei tempo para dizer a fulano que eu amo. Amanhã eu ligo, amanhã eu faço, semana que vem eu vou lá, mês que vem eu vou. E a gente acaba com isso. Como? Se você e eu só temos o agora. Se você e eu somos como essa flor da erva, que ela seca e que ela passa. Mas a palavra do Senhor, que foi evangelizada aquele povo, e que é também usada por Deus para nos evangelizar, esta palavra é uma palavra, o quê? Eterna, poderosa, viva, eficaz, penetrante, funciona, e eu e você precisamos lançar a nossa confiança, a nossa esperança sobre esta palavra, em nome de Jesus. Irmãos, caminhando para o final, quem pode ser considerado salvo em Cristo Jesus? Obviamente, aqueles que o reconheceram como Senhor e Salvador. Mas, como disse o pastor Fábio hoje de manhã, eu estou falando direto, né, porque a pregação de manhã foi uma bênção mesmo. Como ele disse de manhã, essa nossa crença, essa nossa nova vida, ela precisa ser evidenciada no nosso viver cotidiano. Eu não posso dizer que sou eleito e viver como um mentiroso. Eu não posso dizer como um eleito e viver na promiscuidade, na impureza, na imoralidade, e dizendo que sou salvo pela graça e dizendo que vou para o céu. Isso é um alto engano. Quem pode dizer que está salvo em Cristo Jesus? Primeiro, os que o reconheceram como Senhor e como Salvador. Mas algumas marcas também precisam ter a sua mente ajustada, ter a sua mente nas coisas do alto, ter a sua mente dominada por aquilo que é justo, verdadeiro, amável, respeitável, que existe louvor e que agrada a Deus. É uma batalha, irmãos. Ter uma vida onde o seu comportamento é um comportamento de santidade, e isso não tem nada a ver com legalismo ou moralismo. É por temor a Deus. A gente foge do pecado e a gente busca viver uma vida de santidade. A gente se relaciona com Deus com reverência, não tratando Deus como se fosse o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso colega, o cara lá de cima, mas em extrema reverência e temor santo diante de Deus, mas também amando ao nosso próximo, conforme nos ensina a palavra do Senhor em Mateus, que nós devemos amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e amar também a quem? Ao nosso próximo de todo o nosso coração. A palavra do Senhor nos exorta a nos amarmos uns aos outros de coração. Diz aqui, o amor ao próximo é uma obrigação essencial
para todos os cristãos. Vou repetir. O amor ao próximo é uma obrigação essencial para todos os cristãos. Irmão do louvor, por favor. E esse amor de um cristão para com o outro, envolve compaixão e misericórdia. Diga amém. Respeito e consideração. Diga amém. Serviço e ajuda. Perdão e paciência. Devemos, de fato, amar o próximo com um amor sincero e um amor desinteressado. Quando? Hoje. Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Fazer desse cântico uma oração. Mas eu quero trazer aqui uma última palavra. Olha, em uma atitude de sabedoria, se você tiver alguma pendência com alguém, de mágoa, de ressentimento, de não amor, de não perdão, seja da sua família, a gente tem que começar de casa logo, seja da sua família, do seu trabalho, da igreja, da vizinhança, resolva hoje, peça perdão, perdoe e decida no seu coração, como um discípulo de Jesus, amar, e amar de coração, e amar profundamente. Mesmo que você seja vascaíno e o seu irmão seja flamenguista, né, Eterno? É uma coisa difícil, Eterno é gente boa, mas é flamenguista. Mas eu tenho aprendido a amá-lo. Amém, Eterno? Estou falando isso, mas você está entendendo? Mesmo que haja polaridades, o amor é maior. Porque o que nos separa não é tão grande como aquele que nos une, que é Jesus e que é o seu sangue. Que Deus nos ajude a amar de coração e amar profundamente. Deus nos abençoe. Cantemos ao Senhor.